Bom, vamos continuar então com a nossa aula em que nós estamos mapeando esse ambiente de programação no R e que a gente vai tentar se localizar bem nesse ambiente de programação, porque é para a gente ter mais eficiência no uso dessa ferramenta. Então, a gente tem um esquema e esse esquema ele nos remete a uma seção do R, que está representada por esse quadro central aqui, em azul. A gente também tem, pelo menos no meu entendimento, dentro do ambiente de programação, algo que é o repositório de pacotes, chamado CRAN. Então, o CRAN é onde você provavelmente baixou o programa R para você instalar, então é o repositório oficial do projeto colaborativo que é o R. Apesar dele não estar na nossa sessão, a nossa sessão está conectada a um repositório quando a gente baixa um pacote. Essa parte aqui representa a conexão que a gente está fazendo com essa sessão através dessa interação com o nosso teclado, mandando linhas de comando e recebendo de volta no console do R o resultado dessas tarefas que a gente solicitou para o R realizar. Eu vou retomar esse mapa durante a nossa aula, esse esquema, para a gente poder gravar bem esse mapeamento que a gente fez no ambiente de programação. Pois bem, nós vamos trabalhar durante essa aula com um script. Então, o script ele está aqui. Eu iniciei um novo script, então toda vez que eu inicio um novo projeto, eu começo a fazer alguma aula. Minhas aulas, inclusive aulas com slides, elas são todas feitas dentro do ambiente de programação R. Eu faço muita coisa só conectado ao R, às vezes com mais do que uma linguagem junto, então existe todo um universo de interação com múltiplas linguagens. Eu sempre abro, a primeira coisa que eu faço é documentar esse projeto novo, esse script, com informações comentadas dentro do script. E se eu estou numa sessão do R, a primeira coisa que eu faço é saber aonde que o R está se conectando com a memória do meu computador, com qual pasta, com qual diretório de trabalho, é esse nome que nós vamos usar, mas é a pasta do seu computador, em qual pasta a nossa seção do R está conectada. E para saber isso, a gente usa a função getWD. Então, getWD vai retornar para a gente o caminho da pasta aonde a nossa sessão está conectada. Então, nós estamos conectadas na pasta aula, que tem esse caminho todo aqui. Então, se eu quero trabalhar conectado a essa pasta, já está tudo certo, eu posso começar a trabalhar. Caso eu queira mudar de pasta, por exemplo, nesse caso eu posso pedir para listar quais são as pastas que estão, quais são as subpastas que estão associadas a esse diretório de trabalho que eu estou conectado. E ele me dá aqui os nomes dos arquivos e das pastas, e eu queria estar conectado com essa pasta que está aqui. Então, eu vou mudar meu diretório de trabalho, e para isso eu uso a função setwd. Então, setwd pede o caminho. Então, eu quero me conectar a essa pasta, eu posso simplesmente colocar o nome da subpasta a qual o diretório de trabalho atual está conectado, ou eu posso colocar o caminho completo, que é esse caminho apresentado quando eu dei o getWD. Então, esse caminho eu posso me conectar com o caminho completo dessa maneira, tá bom? Então, pois bem, feito isso, se eu mandei a linha de comando, agora eu posso olhar de novo o getWD e de fato eu estou conectado com ela, com essa pasta. Aula 1 intro. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Garante que a conexão entre minha seção do R e minha pasta ou diretório de trabalho no computador é aquela que realmente eu gostaria. Isso facilita muito o seu trabalho porque você não vai precisar colocar esse caminho completo toda vez que você precisar carregar um arquivo de dados ou que você quiser salvar parte dos dados que você tem,
porque você está conectado com esse diretório, com essa pasta, e essa pasta é a pasta onde você guarda todo o seu projeto que você iniciou com esse script. Então, pois bem, estamos lá no nosso diretório de trabalho e agora eu quero ver o que tem ali, quais são os arquivos que eu já tenho, que eu já fiz. Então eu posso pegar uma função como list files e pedir para ele me listar. A gente consegue interagir muito bem a partir de uma sessão do R com o computador, olhar arquivos, deletar arquivos, fazer um monte de coisa. Bom, aqui tem muitos arquivos já, então essa é uma pasta que eu já fiz muitas coisas. Eu posso pedir, então, para usar o pattern. E dentro de pattern eu quero ver tudo que tem tudo. Porque eu lembro que eu tinha um script que se chama tutorial 1. E no tutorial 1 eu quero carregar esse script. O que tem nesse script? Esse script é exatamente o script do último tutorial que a gente fez, então da primeira aula associada a essa introdução ao R. Então, ele está aqui, eu abri isso aqui num programa que é tipo um notepad, um bloco de notas, e aqui está o nosso script, que é exatamente as linhas de comando que a gente tem no tutorial 1. E eu posso então carregar esse tutorial 1, esse script, na minha sessão. Então, o que eu tenho na minha sessão? Quais são os objetos que já estão lá disponíveis para mim na minha sessão? Além das funções básicas, que eu vou mostrar para vocês depois onde elas estão, a gente tem aqui nessa sessão o objeto plota. O objeto plota é uma função que eu criei e que eu carrego toda vez que eu inicio uma sessão do R, porque eu uso ela com muita frequência. Então é isso. Então, teoricamente, não teria nenhum objeto nessa sessão. Se você está iniciando um projeto novo, você não gostaria que essa sessão tivesse cheia de objetos que você não precisa e que foram feitos em projetos anteriores. Então, você quer entrar com uma sessão limpa, e isso é bem importante. Por quê? Porque o R ele é muito demandante de memória RAM. Então, todos os pacotes que estão abertos, todas as funções, todos os objetos que você cria numa sessão, eles são armazenados na memória RAM. Então, com o tempo, se você cria muitos objetos e abre muitos pacotes, a tendência é que o R fique lerdo, então ele demore para processar, o computador fique lerdo, e às vezes é porque a gente está carregando nossa sessão com muito lixo e a gente não precisa desses lixos, então é bom você verificar o que está na sua sessão de trabalho. A gente chama esse compartimento de memória em que nós temos os objetos que a gente criou de workspace, ou área de trabalho. Seria como se fosse uma bancada onde todos os objetos que a gente criou durante aquela sessão, eles estão ali armazenados nessa bancada. Então, eu tenho só isso aqui, e se eu rodar uma função que se chama source e usar o nome de um arquivo que está no meu diretório de trabalho, então não preciso dar o caminho completo, é só o nome, porque o R está conectado a esse diretório de trabalho que tem esse arquivo. Eu dou um source e ele roda toda a linha de comando que tem dentro desse arquivo. Então tudo é refeito a partir do momento que você deu o source de um arquivo de script. Inclusive, quando eu pedir para colocar na tela algum objeto, ele está fazendo a mesma coisa aqui novamente. Então, o que eu tenho agora na minha bancada, na minha área de trabalho, no meu workspace? Então, no workspace agora, nós temos 16 objetos, ou seja, nós construímos 16 objetos através desse script que está aqui, que são os objetos que estão nesse script aqui. Então, toda vez que eu crio um objeto, números,
Não, número e palavra, que eu criei aqui nessa parte, número e palavra tem que estar aqui, número está aqui, e assim por diante. Então os print, toda vez que eu pedir um print, vem um print de tela, que são esses prints aqui que estão aqui. Tá bom? Então a gente pode iniciar uma sessão do R e pedir para ele carregar um trabalho que a gente iniciou ou fez um script que a gente fez em algum outro momento, e agora a gente tem todos os objetos lá disponíveis para a gente. Então isso é uma forma da gente resgatar os objetos numa sessão do R. Vamos ver uma outra forma de fazer isso. Eu tenho lá alguns objetos dentro da minha sessão, e eu posso listar esses objetos com um list, e eu posso pedir para ele listar apenas alguns objetos, os objetos que têm o padrão CO, por exemplo. E aí eu tenho alguns objetos que estão listados aqui que tem CO no nome. O Conta 10, o Copa 70, que é a data que o Brasil ganhou o tricampeonato mundial, Copa 94, que é também um objeto da classe data, e de Desconta 10, tá? Então são aqueles objetos que nós criamos no nosso último tutorial. E eu quero salvar esses objetos. Então como é que eu faço para salvar? Eu uso a função save. Então, a função save vai fazer o quê? Ela vai salvar os objetos da minha área de trabalho. Eu preciso fornecer o nome desses objetos para essa função. Então esses 3 pontinhos que estão aqui para a função save está significando que eu devo colocar aqui o nome dos objetos que eu quero salvar. Como é que eu sei isso? Porque eu sempre olho o help da função. Quais são os argumentos que estão disponíveis nessa função? Então aqui eu tenho a documentação, pacote base, a função é save. O que ela faz? Ela vai gravar, né, representações externas de objetos do R que são especificadas em um arquivo. Tá? Então fala de um monte de coisa, e aqui os 3 pontinhos são os nomes dos objetos que devem ser salvos com a função save. Então vamos lá, save, e eu quero o quê? Eu quero esses objetos que estão aqui. Então sabe o que eu vou fazer? Os objetos com CO, esse objeto aqui. Tá? Então é um objeto que guardou esses nomes. Pois bem, então aqui eu estou pedindo para salvar os objetos que estão nesse vetor com nomes desses objetos num arquivo objeco.rdata, aonde? No meu diretório de trabalho, na pasta para a qual a nossa sessão está conectada no nosso computador. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada para ver se de fato esse arquivo foi criado. Então, vamos ver aqui os arquivos que terminam com rdata. Então esses são os arquivos que terminam com rdata dentro do nosso diretório de trabalho, e aqui tem o arquivo que a gente acabou de construir. Pois bem, a nossa sessão está cheia de objetos, a gente sabe disso, e eu quero agora, como eu estou iniciando um projeto novo, por exemplo, eu quero remover todos esses objetos. Então, uma forma de remover é usar a função rm. Tá? Então aqui estão a função rm com seus argumentos. Rm nada mais é do que uma abreviação para a função remove. A mesma função. Ela só tem um atalho que se chama rm. Então aqui eu tenho um argumento também que é chamado de list. Ele recebe um vetor de caracteres, então um vetor de nome. Então eu posso remover todos, ou vários, ou alguns dos objetos que estão na minha área de trabalho. Então assim, a área de trabalho é onde o R armazena na memória
os objetos que a gente está criando nessa sessão. Então, nessa área de trabalho, ou workspace, nesse workspace, que seria a nossa bancada de trabalho, nós temos os objetos que a gente montou e a gente pode deletar os objetos que a gente quiser usando a função remove. Então, eu posso listar aqui todos os objetos que eu quero. Estou listando todos os objetos que estão atualmente na minha área de trabalho. Então, eu estou pedindo para ele remover e na lista eu estou colocando um vetor de nomes, que são todos os nomes que tem no meu workspace nesse momento. E agora o meu workspace deve estar vazio. Então, a minha área de trabalho agora, a minha bancada está completamente livre. Eu posso iniciar uma nova atividade na minha bancada, porque agora ela não tem nada, nenhum objeto, e eu posso, nessa bancada limpa, iniciar um novo projeto. Pois bem, então se eu limpei o meu workspace, eu posso querer carregar esse workspace só com alguns objetos. Então vamos supor que a gente queira carregar com os objetos que foram salvos aqui nesse arquivo rdata. Então eu posso pedir para a função load, ela vai carregar algum arquivo rdata. Então ela é uma função para carregar os arquivos rdata, nesses arquivos rdata onde tem objetos. Então o load simplesmente carregou agora os objetos. Percebam que são duas formas diferentes de carregar objetos. A primeira que a gente usou foi da source do tutorial 1, que é um arquivo texto, script. A gente simplesmente pediu para o R lá nesse arquivo e executar todas as linhas de comando que estão ali. No load é diferente. Esse objeto rdata é um arquivo binário, é um arquivo que a gente não consegue abrir num bloco de notas, por exemplo, só consegue abrir dentro do R. E esse arquivo rdata tem dentro dele os objetos que foram feitos na sessão. O script ele não tem os objetos, eles têm as linhas de comando que criam os objetos. Tá? Então agora, se a gente olhar na nossa área de trabalho, nosso workspace, nós temos aqueles objetos que estavam ali no nosso rdata, nosso arquivo rdata que está no nosso diretório de trabalho. Tudo bem? Então, nós estamos aqui no nosso mapa desse ambiente de programação. A nossa área de trabalho é aqui, onde a gente tem a nossa bancadinha, onde a gente está construindo os objetos, estamos manipulando os objetos, com as ferramentas que estão ali disponíveis para a gente. E a gente tem uma conexão com o diretório de trabalho, ou com o nosso folder, ou pasta do computador, que a gente conectou através das funções getWD e setWD. Na nossa área de trabalho, no nosso workspace, a gente pode atribuir, com as funções de atribuição, que são esses símbolos que estão aqui, atribuir algo a algum objeto. Se a gente atribuir algo a algum objeto, a gente cria esse objeto e ele vai ser criado dentro da nossa área de trabalho, no nosso workspace. E se a gente quiser listar o que tem no nosso workspace, a gente usa a função list. E se a gente quiser remover, a gente usa a função remove, ou RM, que é um atalho para a função remove. Para a gente olhar quais são os arquivos que estão no nosso diretório de trabalho, a gente usa as funções list files, ou a gente usa a função dir, que também faz a listagem dos arquivos que estão ali no nosso diretório de trabalho. Então, diretório de trabalho, área de trabalho ou workspace, e a gente tem essas conexões aqui explicadas no nosso mapa. Então, assim, isso aqui é a primeira coisa da nossa interação. A gente interage com R diretamente na nossa área de trabalho. Nós retornamos agora, então, para o nosso script e vamos maximizar essa tela para a gente poder olhar com mais calma esse script. Pois bem,
Eu falei para vocês que a gente tem essa área de trabalho, que é onde a gente está manipulando os objetos, mas eu falei também numa outra aula que todas as funções que a gente utiliza são objetos que estão no R. Então, são objetos que estão ali e que já foram carregados, porque eles estão lá disponíveis para a gente usar. Por exemplo, a gente usou todas essas funções aqui, nessa seção, sendo que nós não criamos essas funções já estão lá disponíveis para a gente. Onde estão essas funções? Elas estão em pacotes que são carregados na nossa seção do R. Então, são objetos que estão em outros compartimentos de memória. Então, como eu falei para vocês, o R, quando a gente abre uma seção, a gente abre essa seção e tem já alguns objetos disponíveis para a gente em compartimentos de memória. Como é que a gente sabe quais são esses compartimentos de memória? A gente usa a função search. O que é a função search? É a função que diz qual que é o nosso path search, qual que é o nosso caminho de busca na nossa seção do R. Opa, escrevi errado aqui, search. O que é essa primeira posição aqui? Essa primeira posição do search é o Global Environment. Então, o Global Environment nada mais é do que a nossa área de trabalho, o nosso workspace. Então, esse é o primeiro compartimento de memória. Então, quando a gente pede algo para o R, ele vai vir primeiro aqui e buscar se está aqui o nosso objeto. Não estando, ele parte para os outros compartimentos de memória. Esse segundo aqui é um compartimento específico para esse editor de texto que eu estou usando. Então, isso não vem ao caso. Esse aqui é um pacote básico de estatística que é carregado toda vez que você abre o R. Então, o R entende que você vai precisar de algumas ferramentas estatísticas que são básicas e ele já deixa ali disponível para você essas ferramentas. O pacote Graphics, que é o pacote base para fazer gráficos no R, então as funções que são necessárias para isso. O pacote Graphic Devices. Graphic Devices é onde os gráficos vão ser construídos com funções que estão aqui nesse Graphic Devices. Grande parte do que a gente está usando são essas funções que estão no pacote base. São essas funções básicas para a gente manipular objetos e fazer operações muito simples. Tá? Então, esses são os pacotes que já estão carregados numa seção do R logo que você abre. Como é que eu sei o que tem num pacote? Bom, tem várias maneiras da gente saber. Então, se o pacote já está carregado dentro da nossa seção, a gente pode pedir para listar os objetos que estão naquela posição ou naquele nome. Então, eu posso dar o nome desse packet bases, por exemplo. Ele vai me listar tudo que está ali, são mais de 1.244 objetos que estão ali nesse pacote. E se eu pedir para ele listar a posição 5, ele vai me listar daquela lista que a gente tinha do search, a posição 5 é esse pacote Graphic Devices. Vamos pedir para listar a posição 4. Que é a posição de graphics, ou seja, as funções que estão ali para a gente fazer gráficos. A gente tem aqui 7 funções para a gente fazer gráficos no pacote básico do R. Então, como eu disse para vocês, tudo no R são objetos. Esses objetos podem ser funções. As funções são as ferramentas que a gente tem para manipular outros objetos. E essas funções básicas, elas estão nesses pacotes que são carregados automaticamente no R quando você abre uma seção. Ok, então tem uma outra maneira de eu acessar essas funções? Tem. Eu vou mostrar para vocês agora algo que é o help start. O help start é uma função que abre um hipertexto, então um arquivo que vai ser aberto no nosso browser
e esse arquivo contém a documentação das funções que estão carregadas no nosso computador. Mas isso aqui é a documentação que está dentro do seu computador. Isso aqui não é o repositório do R, isso aqui é o browser abrindo a documentação que você tem lá disponível para você dentro do seu computador depois de você instalar o R. Ele organizou essa documentação toda e eu posso olhar que são os pacotes que eu tenho instalados no meu computador. Se eu entro num pacote, vamos ver, por exemplo, aqui no pacote Graphics, e aqui são as funções associadas a esse pacote Graphics, que é carregado por padrão quando você abre uma seção do R, a menos que você não queira. Então, se eu quero, por exemplo, olhar a função plot, tá. Então, plot, existem vários tipos de plot. Por quê? Porque plot é uma função genérica. Então, ela é uma função que faz parte de um método. Então, existem vários tipos de plot. Então, você chama plot, ele olha se o objeto for uma tabela. Então, a gente fez isso, uma tabela de contingência. Isso aqui é a descrição da documentação específica para o plot agindo em cima de um objeto da classe table. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui é a documentação associada a esse plot table. E aqui plot método padrão. Isso aqui é o default do plot. Então ele vai aqui ter a documentação padrão dessa função. Então, você pode acessar a documentação. Aqui nesse caso, a gente só tem os pacotes instalados no nosso computador. Isso aqui não é, você não precisa estar conectado à internet para acessar essa documentação e essa interface que é solicitada pela função help start. Então, isso é uma outra forma da gente poder saber quais são os pacotes que estão disponíveis. Esses são os pacotes instalados. Bom, para instalar um pacote, a primeira coisa que você vai precisar saber é qual pacote que você quer instalar. Isso não é uma tarefa hoje em dia trivial. Provavelmente você vai instalar um pacote porque você encontrou alguma documentação ou em algum artigo alguém se referindo a esse pacote, dizendo que usou esse pacote para fazer alguma análise de dados ou algum gráfico. E você vai então diretamente atrás desse pacote. Isso seria o caminho mais fácil para você instalar pacotes. Sabendo o nome do pacote, fica fácil de você instalar. Mas se você não sabe o nome do pacote, você só tem ideia de que você quer fazer algo, é um pouco difícil a gente encontrar os pacotes no R. Por quê? Os pacotes do R, eles são muitos. Então, se a gente contar os vários repositórios, tem pelo menos 3 repositórios que são muito importantes para o R. 2 deles mais importantes são o GitHub e o CRAN. Se a gente juntar só esses dois, são mais de 40 mil. Se juntar o terceiro, que é um que se chama Bioconductors, ou o RForge, a gente vai ter por volta de 60 mil pacotes. Então, como achar algo nesse universo? A gente tem que ir no repositório, e o primeiro lugar que eu busco alguma coisa, então se eu, por exemplo, quero fazer uma análise bayesiana, ou se eu quero fazer uma análise de comunidades em ecologia, eu vou procurar no Task Views. O que são os Task Views? São revisões temáticas sobre ferramentas disponíveis no R. Então, se eu entrar aqui no Task View de Bayesiana, eu vou ter aqui uma revisão de todas as ferramentas, um artigo, né, de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis. Não são todas, mas todas as principais ferramentas que estão disponíveis para a gente fazer uma análise bayesiana. E se eu entrar em Environmetrics, a gente tem o Task View, que é o mais importante Task View para a ecologia em geral. Então, ele é dividido em tópicos diferentes
Então, por exemplo, tem um modeling, tem ordenações, parte das multivariadas, tem uma seção só para coeficientes de similaridade, tem um monte de coisas aqui disponíveis e tem, por exemplo, um pacote que já tem muitos anos, que é o Vegan. E aí eu posso ir lá e olhar esse pacote. Ele pode ser encontrado aqui, sources, então os antigos, arquivos antigos. A primeira versão data de 2001, quase 20 anos que esse pacote está aqui disponível. E a gente quer então carregar esse pacote chamado Vegan. Sabendo o nome do pacote, fica tudo mais fácil, como eu falei para vocês. A gente precisa simplesmente usar a função install packages. Então, no install packages, ele vai pedir o nome do pacote. E eu vou dar o nome do pacote entre aspas, e ele vai abrir uma interface aqui para a gente escolher qual que é o repositório que eu quero me conectar para fazer. Então aqui são os espelhos dos repositórios que estão disponíveis. A gente tem aqui logo no começo da lista, por sorte, Brasil começa com B. E a gente tem aqui no começo da lista Brasil SP1. Isso aqui é o repositório que está na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Veterinária. Então vamos carregar esse repositório. O R simplesmente vai baixar o arquivo, vai carregar o arquivo. Ele vai então dizer para a gente se deu tudo certo depois que esse pacote for instalado. Antes disso, como vocês podem ver, está ficando escuro aqui. Eu vou desligar a minha câmera. Vamos olhar esse esquemão inteiro. Então a gente está aqui nos pacotes, né? Então a gente viu que tem alguns pacotes básicos que estão na nossa busca, então nos compartimentos mais distantes na busca que o R faz para os objetos, quando a gente solicita algum objeto. Então o pacote base é o último pacote dessa lista. Então as ferramentas básicas do R estão lá guardados nesse compartimento, que é um compartimento bem distante da nossa área de trabalho. Então os compartimentos de memória têm esse caminho de busca. A gente viu então que a gente instala pacotes a partir do repositório e para olhar essa lista de busca, né, o caminho de busca, a gente usa o search e a gente vê os pacotes. Pois bem, a gente viu como instala um pacote. Quando você instala um pacote, é como se você tivesse na sua sessão um armário que está fechado. Ele está fechado por quê? Porque ele não está disponível para você usar. Ele não está dentro da sua memória RAM lá aberto, com as ferramentas disponíveis para que você possa usar. Para você conseguir usar um pacote que já está instalado no seu computador, você precisa carregar esse pacote usando a função library. Então vamos voltar ali para o nosso script e vamos ver a função library. O que faz a função library? A primeira coisa que ela faz, se você não der nenhum argumento para ela lista todos os pacotes, assim como a gente listou todos os pacotes no help start através da interface. Então é basicamente isso que ela faz. E a gente viu no search que a gente tinha esses compartimentos, ou seja, esses pacotes carregados que estão nessas posições da busca do R. Se eu der o library vegan, ele carrega e diz que está tudo certo. Percebam que ele carregou mais do que um pacote, porque são pacotes que são dependências do vegan. Agora, como é que está o nosso search? Então, o library também carrega as dependências. O nosso search deve ter agora esses pacotes carregados. Em que posição ele carrega? Logo depois do seu Global Environment. Sua área de trabalho está aqui e o pacote que você acabou de carregar vai ser colocado na segunda posição. E carregou também as dependências, o lattice e o pacote permute. Quais são os objetos que eu tenho no segundo compartimento de memória na minha busca do R? Nós temos 192 funções associadas ao pacote vegan. Nós olhamos tudo isso, a gente entendeu então que os pacotes estão lá nos repositórios.
Pensa que você está numa bancada de trabalho, que você está com alguns armários abertos, onde você está manipulando esses objetos, essas ferramentas e construindo novos objetos na sua bancada, e que de repente você tem lá outros armários na sua oficina, e que de repente você precisa de uma outra ferramenta que não está lá num armário aberto, que você precisa ir lá e abrir um armário. Você usa o library para fazer isso. Então, abrir o armário, ou seja, abrir um pacote que já está lá disponível, você usa o library. Quando você não tem a ferramenta disponível para você na sua oficina, o que você faz? Você se desloca até a loja onde você tem as ferramentas disponíveis para você baixar ou comprar. Então, se você vai na loja, a loja é o nosso repositório do CRAN, e você vai na loja através do Install Packages. No Install Packages você vai lá e baixa no seu computador o pacote que contém as ferramentas que você vai precisar usar, mas essas ferramentas não vão estar disponíveis ainda para você usar na sua sessão de trabalho, né, na sua sessão do R, porque elas são armários fechados, você precisa dar o library para abrir essas portas desses armários e ter essas funções disponíveis para você poder usar. E eu queria mostrar para vocês algo que se chama Save Image. Save Image é um atalho para algo que seria o save todos os objetos. Então, se eu quero list igual ls, isso seria a mesma coisa do que você usar o Save Image. Isso está lá na documentação também. Se você olhar a documentação do Save ou do Save Image, eles vão estar na mesma página de documentação, e é isso que eles vão dizer para vocês. Então, o que o Save Image faz por padrão? Ele grava no seu diretório de trabalho arquivo oculto chamado .rdata. Então, os arquivos ocultos em sistema operacional, em geral, começam com ponto. E normalmente eles não estão disponíveis para a gente olhar eles. O Save Image faz isso, ele simplesmente salva um arquivo com todos os objetos que a gente tem na nossa área de trabalho. Tudo bem? Então eu quero salvar esse script através dessa interface que eu tenho do meu editor de texto, e eu vou chamar esse script de mapear.r. Tudo bem? Vou simplesmente encerrar o meu Emacs, e agora eu vou abrir novamente o arquivo de script. Então aqui está o arquivo de script, e percebam que eu também tenho um rdata. Então esse rdata é o arquivo que eu construí com o Save Image. Então esses são os arquivos. E quando eu abro uma seção do R, num diretório de trabalho que já tem, então se eu abro uma seção do R aqui, o meu script, então abri aqui a seção de novo, eu estou no diretório de trabalho que eu gostaria de estar, e eu, se pedir para listar os objetos que estão nessa seção, ele já tem objetos que estão ali carregados. Por que ele tem objetos carregados? Porque ele simplesmente, no momento que eu salvei, ele salvou esse arquivo rdata, e como ele está no meu diretório de trabalho, a seção do R, quando ela abre, ela carrega esse arquivo .rdata por padrão. Então isso parece uma coisa boa, mas pode ser um problema, porque se a gente cria objetos aqui, por exemplo, e fecha a seção do R, para fechar a seção do R, a gente usa quit ou Q, e ele vai perguntar se a gente quer salvar Workspace Image. E normalmente, quando você é inexperiente no R, você não quer perder nada do seu trabalho,
e você responde que sim. Então, respondi que sim. Fechei a sessão. Tá? Se eu abrir novamente a sessão, então estou aqui com o arquivo aberto de novo no meu Emacs. Se eu abrisse de novo a sessão, eu estou lá no mesmo diretório, e se eu fizer a leitura do que está na minha área de trabalho, no meu workspace, nesse momento, ele engloba aqueles objetos que eu tenho ali, que eu acabei de construir. Então, assim, o RData, o ponto RData, ele vai sendo sobrescrito com todos os objetos que você está construindo ao longo da sua trajetória nesse diretório de trabalho. Então, sempre que você iniciar o R do mesmo diretório de trabalho, ele vai carregar o ponto RData. Se eu começar agora a criar mais objetos, então, vou criar mais alguns objetos e fecho de novo a minha sessão. Respondo sim novamente, yes, novamente. O processo finalizou. Se eu abrir de novo a minha sessão do R, a partir desse mesmo diretório de trabalho, então eu estou lá no mesmo diretório de trabalho, então beleza, eu posso começar a trabalhar, mas se a gente olhar o que a gente tem de objetos aqui, a gente tem todos os objetos que foram criados até agora nesse histórico de uso do R a partir do mesmo ponto. Então pensa você que você tem lá no seu computador um atalho para iniciar o R, e você sempre inicia o R desse mesmo atalho. Você iniciou o R do seu atalho uma vez, trabalhou lá algumas horas, construiu um monte de objetos, encerrou a sessão, depois no dia seguinte você vem e faz mais um monte de outras coisas, terceiro dia a mesma coisa, você sempre respondendo sim para salvar a imagem da sua área de trabalho, do seu workspace, você vai salvando, vai acumulando objetos lá dentro, até chegar um momento que você vai ter tantos objetos na sua área de trabalho na hora que você abrir uma sessão do R, que o R vai mal conseguir processar a informação que você está solicitando a ele. Então, como eu disse para vocês, ele armazena todos esses objetos que estão sendo criados, que estão na sua área de trabalho, ele armazena esses objetos na memória RAM, a sua memória RAM vai ficar muito ocupada e você não vai conseguir mais trabalhar com R de forma adequada. Tudo bem? Então, isso aqui é um toque bastante importante, tomar cuidado com o .rdata, com o save image, para você não tornar o seu computador uma carroça. E isso pode acontecer muito facilmente se você não conhecer a estrutura desse ambiente de programação e como é que as coisas são feitas na hora que você está dizendo um sim ou um não para uma pergunta que o R faz para você. É isso aí, gente. Terminou a nossa aula. Até a próxima.